odontologia pela Universidade de São Paulo. E toda quinta-feira, claro, ele está aqui com a gente, nos orientando, nos ajudando a cuidar melhor do nosso sorriso, dos nossos dentes. Bom dia, doutor Humberto Oliveira, seja bem-vindo. Bom dia, Aninha, tudo bom? Muito prazer falar com você, né? Mais uma quinta-feira. Estamos aqui no estúdio da FM Dom Bosco, graças a Deus aí no mês de junho. E a gente hoje, Aninha, vai tratar de um tema que eu tenho recebido bastante na minha rede social. O pessoal gosta, gosta muito de perguntar sobre implante, mas algumas pessoas também vêm me perguntar sobre prótese móvel. Porque eu costumo falar o seguinte: a prótese móvel, Ana, a dentadura, o bridge, a popularmente conhecida como perereca, certo? Aquela pecinha que às vezes tem aquele grampo de metal, às vezes não tem, mas que o paciente tira e coloca, e a dentadura, que é a peça completa. Eu muitas vezes digo para os nossos ouvintes aqui que o implante dentário sempre é a melhor opção para repor os dentes, sempre. E isso não deixa de ser verdade. Sempre que o paciente tiver a possibilidade de se livrar da prótese móvel, se livrar de uma PPR, se livrar de um bridge, se livrar de uma perereca, se livrar de uma dentadura para colocar o implante dentário, essa sempre é a melhor opção, porque você vai devolver qualidade mastigatória, você vai devolver autoestima, você vai ter uma melhor preservação óssea, uma melhor preservação tecidual da gengiva do nosso paciente. Porém, tem alguns pacientes que me perguntam o seguinte: doutor, eu uso uma dentadura, uma prótese há muitos anos e, por enquanto, eu não vou realizar o sonho dos implantes, é o meu desejo, mas por hora a gente não tem, eu não tenho essa possibilidade de partir para esse tratamento com implantes dentários. Porém, esse paciente ele ainda vai ficar aí algum tempo, alguns meses, às vezes até alguns anos com essa prótese, e eles têm a dúvida de saber o seguinte: isso vai me prejudicar? Usar um bridge é prejudicial, usar uma dentadura é prejudicial. Então, eu vou explicar tudo sobre prótese móvel hoje, para que o nosso paciente entenda, saiba o que ele fazer se ele usa uma prótese móvel. Então, se você está me escutando aí e tem um bridge, uma perereca, uma dentadura, qualquer tipo de aparelho protético que você tira para limpar e coloca de novo, eu vou falar hoje com você. Olha só, Ana. A prótese móvel, ela foi o primeiro artefato odontológico criado na história da humanidade para recuperar dentes faltantes. A gente tem relatos de tempos primordiais onde já existia até pontes fixas. Olha que interessante. Em tempos imemoriais, a gente vai pegar estudos científicos, restos arqueológicos, e tem alguns esqueletos que apresentavam, para surpresa dos pesquisadores, alguns tipos de próteses fixas, tá? Mas eram bem rudimentares, com amarrações metálicas. E, para você ter uma ideia, já naquela época, né, apenas os muito ricos poderiam fazer esse tipo de tratamento, e já se a humanidade ela já tinha esse desejo de repor os dentes faltantes, né? E por que aqui a gente perde um dente? A gente pode perder um dente por uma cárie, a gente pode perder um dente por uma doença na gengiva, a gente pode perder um dente por um acidente. Então, tudo isso já era pensado antigamente. Mas o aparelho, vamos dizer assim, mais utilizado era o móvel. Por quê? Porque ele é mais simples de confeccionar, ele vai repor os dentes que estão faltando. E qual é a característica de uma prótese removível? Vou chamar assim, prótese removível, aquela que você tira e põe. É que ela vai ter que abraçar os dentes naturais do paciente. E ela também vai ter que abraçar a gengiva. Para quê? Para que ela tenha retenção. Quem está nos escutando aqui e tem qualquer aparelho protético inferior, sabe que essa retenção, essa estabilidade da peça na arcada de baixo, na arcada inferior, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Por quê? Porque o padrão de perda óssea da gengiva e do osso, perdão, o padrão de perda óssea da mandíbula, que é a parte inferior, ela é horizontal. Então, o paciente não tem mais aquela altura óssea. E aí ele coloca a peça e ela fica sambando. Às vezes tem um grampinho ali, mas movimenta muito. Quando mastiga, ela se solta. Quando mastiga de um lado, ela levanta do outro. Essa é a prótese móvel inferior. A superior, ela tende a ter uma maior estabilidade,
porque a mucosa ela é mais rígida, a gengiva ela é mais forte e o osso ele é mais volumoso. Então, quem tem prótese superior geralmente tem menos problema com falta de retenção. Seja uma dentadura, seja aquela prótese com grampo, tá? E essa prótese, como eu falei, ela vai fazer o que, Ana? Ela vai abraçar os dentes naturais do paciente, às vezes com um grampo de metal, às vezes com um grampo de plástico, às vezes com um grampo de poliamida. São diversos materiais que nós temos hoje. E esse tira e põe da peça, ela vai causar o que os pacientes chegam dizendo assim, doutor, esse grampo está corroendo o meu dente. Com o tempo, realmente, o grampo metálico ele vai causando uma deficiência no esmalte dentário e às vezes até um processo de cárie. A prótese também, ela tem uma capacidade maior de reter a placa do que os próprios dentes. A placa bacteriana é aquela sujeirinha que vai formando no nosso dente. Então, se o paciente tem uma prótese, ele está mais suscetível, ele tem mais quantidade de placa bacteriana, de biofilme bacteriano. Quando o paciente não usa nenhuma prótese, ele vai ter menos, apenas o que se instala nos seus dentes. Então, o paciente que tem prótese tem que ter um cuidado redobrado com a higienização. Tem que escovar os dentes pelo menos 3 vezes, tem que tirar a prótese da boca, escovar fora da boca e também tem que escovar a língua. Esse é um cuidado que quem tem prótese móvel tem que ter. Esse grampinho aí, ele vai, com o tempo, se deformando, a peça vai perdendo a altura dos dentes de resina e a estabilidade da mordida, que a gente chama em odontologia de estabilidade oclusal, ela vai se perdendo. Aí o paciente começa a ficar com a boca mais funda, os dentes não encaixam bem. E outra característica de quem usa prótese móvel, mastiga muito no dente da frente. Isso é uma coisa muito comum, a gente vê inclusive nos artigos científicos que o paciente acaba mastigando mais no dente anterior. E o dente anterior não é feito para mastigar. Quando você começa a mastigar mais no dente da frente, o que acontece? Esse dente começa a se desgastar e ao invés de ter o formato de cunha, que é como se fosse uma lâmina, o dente superior tem um formato de lâmina, a gente chama tecnicamente de cunha, ele começa a planificar e começa a ter uma superfície plana. Mas isso só acontece se o dente se desgastar muito. Muitos pacientes têm um dentinho da frente aqui bem corroído, ele está na metade do tamanho, às vezes até menos. Por quê? Porque ele está fazendo a função de mastigação. Além disso, quando o paciente perde a estabilidade de mordida, muitos deles têm associado o bruxismo. E o bruxismo é o ato de apertar e ranger os dentes durante a noite e alguns até durante o dia. Isso vai fazer com que esse processo se exacerbe ainda mais. Então, a prótese, quando você usa uma prótese móvel, tende a ter uma perda da estrutura, da altura da estrutura facial. Ou seja, a boca fica mais profunda, a bochecha fica mais flácida, os lábios ficam mais finos e você fica mais enrugado. Por isso que, periodicamente, pelo menos a cada 3 anos, 4 anos, você tem que trocar essa prótese para você fazer com um profissional qualificado, não fazer com protético, mas com um dentista mesmo, para ele devolver a sua altura facial. A prótese vai devolver essa altura facial. Então, se não está ainda no seu momento de fazer o seu implante, cuide bem da sua prótese, para que você tenha o menor dos prejuízos possíveis, ou seja, uma boa higienização, uma boa altura de mordida, ou seja, que os dentes da prótese vão te dar, uma capacidade de mastigar o alimento atrás, nos dentes molares, mesmo que sejam de uma prótese, e os cuidados de estar visitando periodicamente o dentista, porque também, Ana, acontece o seguinte, o grampo, às vezes ele vai também, quando um grampo se instala sobre um dente, a gente chama esse dente de dente pilar. E esse dente pilar ele vai sofrendo uma sobrecarga, porque o paciente está mastigando e ele que está retendo a prótese. Esse dentezinho pilar ele pode começar a amolecer, ter perda gengival, ter perda óssea, e em algum momento o paciente vai perder esse dente. Aí ele vai ter que fazer uma nova prótese, colocando grampo em outros dentes. Esse é um processo cumulativo. Eu costumo dizer que o paciente começa com uma prótese móvel de poucos dentes, ao longo da vida essa quantidade de dentes vai aumentando, e no final ele acaba com uma dentadura. O que quebra todo esse ciclo? O implante dentário. Por quê? Porque o implante não vai se apoiar mais em dente vizinho. O implante vai se apoiar na melhor estrutura que existe no esqueleto da face do ser humano, que é a estrutura óssea. Então, é o osso que vai sustentar o implante. Não vai mais precisar se pendurar no dente do lado, tá? E a prótese fixa antiga também, que você tinha que corroer um dente vizinho, também não é mais necessário. Então, você vai apenas repor os dentes faltantes e os dentes que você ainda tem, se precisarem se harmonizar com os dentes do implante, eles também têm que ser cuidados esteticamente e funcionalmente através de ou coroa ou faceta,
ou uma lente de contato de porcelana, ou uma reconstrução em resina composta, o seu dentista vai saber muito bem como realizar esse tratamento. Então, hoje ficou a minha mensagem aqui para você que usa uma prótese removível e está preocupado porque não está ainda em condições de fazer o implante no momento. Então, tenha todos esses cuidados e no momento que você se sentir confortável, que você tiver possibilidade, você procura aí o seu dentista aí perto de você, no seu bairro, com uma boa indicação para você fazer os seus exames e realizar o seu implante dentário, que é um tratamento de muita longevidade, ou seja, uma durabilidade muito grande. Costumo dizer que se der tudo bem, o implante vai durar a vida toda do paciente. Tá bom, gente? Quem quiser mais informações sobre esse tema e outros, entre no meu Instagram, Dr. Humberto Oliveira, tudo junto, ou entra no meu site humbertooliveira.com.br. Um abraço para todos, nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, um beijão para você, Aninha. Abraço, obrigada, doutor Humberto Oliveira. E se você quiser fazer aquela avaliação, cuidar do seu sorriso, tá pensando em colocar um implante, né, dentário? 30854330. 30854330. Com o melhor, viu, doutor Humberto Oliveira.